Bom, então estamos voltando aí com essa aula sobre petição inicial, lembrando que são aulas assim de resumo, né? É um resumo, não é um curso completo, estamos pontuando os principais aspectos aí de processo, de ação, processo, procedimento e petição inicial. E agora nós vamos falar da inépcia da petição inicial. Essa questão da inépcia, gente, ela se vincula à causa de pedir, a pedido e causa de pedir. Então, a inépcia é toda vez que a petição não oferecer elementos satisfatórios e razoáveis para a defesa, contrariando o princípio da ampla defesa. Por exemplo, tem pedido, mas não tem causa de pedir. Se tiver causa de pedir, esquecer o pedido, não tem problema, porque o juiz não vai julgar. O juiz julga o quê? O pedido. Então, a gente faz toda uma construção da causa de pedido, dos fatos e dos fundamentos, né? E lá embaixo eu faço um rol de pedidos, sempre em consonância com essa causa de pedir. Lembrando que essa causa de pedir, ela precisa ter uma boa dialética, precisa ter uma redação que torne possível essa defesa. E toda vez que isso não acontece, ou que ela está confusa, ou porque ela falta elementos, ou que ela a causa de pedir ela é conflituosa entre si, ela tem colisão no que ela diz, depois ela diz, ela é confusa, isso torna-a inepta. Ela torna a petição inicial inepta, prevista no artigo 331, parágrafo 1º do CPC, e nós temos aí algumas súmulas, principalmente a súmula 263. Bom, se a gente for levar bem ao pé da letra e nós formos usar a questão mais da processualística civil, a gente sabe que o princípio da estabilidade da demanda vai dizer o seguinte: fez a petição inicial, houve a citação da parte contrária, eu só posso alterar a petição inicial com o consentimento da parte contrária. Esse é o princípio da estabilidade da demanda. Só que no processo de trabalho tem uma questão. E é essa questão que vai permitir que a doutrina ela seja dividida, e a jurisprudência também, mas no sentido majoritariamente de que é possível emenda. Por quê? Porque, gente, no processo civil, a petição inicial ela é protocolada, o juiz faz o despacho saneador e vai mandar emendar, vai mandar corrigir, vai extinguir, né? Ou, se ele observar que está tudo correto, vai dar prazo para a parte contrária fazer a defesa. A parte contrária também pode arguir a inépcia, né? Só que aí, pelo princípio da estabilidade da demanda, ele não vai poder mexer em mais nada. No processo de trabalho, não tem esse despacho saneador. No processo de trabalho, a defesa não é como a gente diz em cartório, a defesa é no momento da audiência. Porque uma audiência trabalhista, nós vamos ver isso no próximo vídeo, na próxima aula, a audiência trabalhista, eu costumo dizer que é igual um teatro. Abriu a cortina, tudo acontece. Apresenta a defesa, examina a defesa, fixa os pontos de prova, corrige a inépcia, se for possível corrigir ali, fixa os pontos de prova, produz a prova e, em regra, o juiz dá decisão ali. Então, eu costumo dizer que o advogado trabalhista ele tem que estar muito bem habilitado, porque ele tem que sentar na mesa da audiência e saber quais as provas que ele precisa fazer, de quem que é o ônus da prova, o que é a prova dele, o que não é, o que precisa ser efetivamente provado, o que não precisa, e se manifestar, trazer ali naquele momento as impugnações. Mas isso eu vou deixar para falar no momento próprio. Mas por que eu estou
já me antecipando nesse aspecto, para dizer que num processo de trabalho, a defesa é apresentada ali. E como a defesa é apresentada ali, o que acontece? A doutrina majoritária e a jurisprudência entende que é possível, sim, o autor, antes de receber a defesa, antes de ler a defesa, ele emendar a petição inicial. E o que acontece? O que é a emenda? Primeiro, corrigir a excelência pela ordem, eu esqueci de pedir a projeção das horas extras no repouso semanal remunerado. Eu estou emendando, eu estou, na verdade, aditando, eu estou acrescentando um pedido. Uma outra também que acontece, a excelência pela ordem. A minha causa de pedir não ficou muito clara com relação às horas extraordinárias, porque eu disse que ele saía às 16h40, mas não é verdade, ele saía às 19h40, o que fez com que eu pedisse horas extraordinárias. Então, o juiz pode acolher e antes de receber a defesa. Agora, em que momento eu faço isso? Quando eu sento na mesa de audiência, antes da defesa, eu levanto a mão, excelência, pela ordem, eu gostaria de corrigir, de aditar, de emendar a petição inicial. É claro que o juiz ele vai olhar para o advogado da empresa e vai dizer assim, doutor, isso prejudica a sua defesa? Se ele disser assim, prejudica, porque eu fiz a defesa toda em cima da saída desse empregado às 16h40. Aí o que o juiz vai fazer? Bom, o juiz vai dizer assim, pode dizer, eu vou então acolher a correção e vou adiar a audiência para que o senhor então refaça a sua defesa. Por quê? Por causa do princípio da ampla defesa, que não pode ser, nesse caso aí, não pode ser contrariado. Entendeu, gente? Agora, o advogado pode sim surgir e dizer, não, excelência, eu não concordo, não. Porque, segundo o Código de Processo Civil, desde o momento em que, 329, se não me engano, desde o momento em que ele apresentou a defesa, que eu fui citado, que meu cliente foi citado, a demanda já se estabilizou. Então, em tese, não cabe. Então, em linhas gerais, é isso. Mas a Justiça do Trabalho, minha gente, caminha no sentido de que cabe, sim, a emenda da petição inicial, mormente em razão dessa súmula do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 263, que vai trazer esse rumo aí. Alguns autores seguem também esse entendimento, e eu estou com eles. Dentre eles é o juiz, o autor daquele livro Processo de Trabalho, que eu gosto muito, que é o professor Mauro Schiave, né? Ele entende que é diferente do processo civil, né? Porque a parte só toma contato com a inicial em audiência. Então, não tem motivo nenhum de não se admitir a emenda. Eu concordo, eu sigo essa linha. Se o juiz não permitir, já aconteceu, eu digo, então o senhor vai registrar em ata, porque isso vai trazer prejuízo para o autor, e se essa ação for julgada improcedente, eu vou tentar anular essa ação, porque eu estou dizendo que ele não saía às 16h40, que ele saía às 19h40. Por esse motivo que eu pedi horas extraordinárias. E ali foi um erro material. Aonde estava escrito 4, deveria ser 9, 19h40. Onde está escrito 6, deveria ser 9. Tá? Bom, mas é claro que se isso ocorrer, gente, é sempre antes da defesa. Sempre antes da defesa. E essa súmula, ela vai permitir aí a concessão de um prazo de 10 dias para que haja a correção quando o juiz perceber que a petição inicial ela não está adequada. Porque, veja bem, quando se senta na mesa da audiência trabalhista, da Justiça do Trabalho, o juiz ele vai, no primeiro momento, ele vai sanear ali. E ele pode, de plano, ao ler a petição inicial, perceber que ela está defeituosa, mandar corrigir o defeito. Mas, se a parte aí ele vai dizer, olha, eu observei aqui isso, e tô adiando a audiência para que seja corrigida, porque está faltando causa de pedido desse pedido.
Agora, ele não tem como saber se era 17, 16,40 ou se era 19,40. Isso aí é um prejuízo que vai ficar para a parte, né? Então a parte tem que, se dar conta. Nós, enquanto advogado, temos que zelar muito pelo processo. Ao elaborar uma petição inicial, ao a gente se dar conta disso, a gente pode trazer um prejuízo para o empregado muito, para o cliente da gente, muito grande. Tanto empregado quanto empregador, seja o que a gente estiver defendendo, se eu estou fazendo uma defesa ou se eu estou fazendo uma petição inicial. Eu gosto muito de dar essa aula no curso, porque são, assim, muitas aulas. Sempre foram presenciais, porque é muito bom. A gente vai para o quadro, a gente exibe slide, eu gosto de mostrar sempre uma petição inicial defeituosa, aqui uma petição inepta, aqui uma petição correta. Olha o que foi inepto, o que foi correto, olha a jurisprudência, olha o que o Tribunal Superior do Trabalho está fazendo, mas nesse modelo virtual, e eu não estou usando para esse resumo aqui o slide, fica um pouco mais subjetivo, né? Mas vocês que já estão aí trabalhando, estão estagiando, isso aí já fica mais fácil. Quando se trata de rito sumaríssimo, só um detalhe, por ele ter essa característica de rito sumaríssimo, a doutrina até entende que não tem que dar prazo não, que tem que extinguir a ação. Mas, na prática, o juiz tanto adota o procedimento por rito comum ordinário, quanto por sumaríssimo do mesmo jeito. E aqui, gente, eu vou entrar aqui também nessa alteração que veio com a Lei 13.467, a deforma trabalhista, no artigo 841. Ele alterou, vamos lembrar, o artigo 840, né, para trazer a exigência da indicação de valores, falamos no vídeo anterior. Ele também trouxe o parágrafo 3º do 840 para dizer que, se não atendesse o parágrafo 1º, o juiz deveria extinguir a ação, né? E aqui, no artigo 841, ele tenta limitar essa possibilidade aqui de emenda. Ele diz o seguinte: oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. Bom, aqui é outra coisa, aqui é outra situação, mas é também muito importante. Porque, gente, como eu digo sempre, essa reforma trabalhista, ela veio com um cunho, ela veio com uma força, ela veio com uma, não tendência, mas ela veio com toda a força de reduzir o número de ação na Justiça do Trabalho. Nós já vimos isso em vários momentos do direito material, né, os prejuízos trazidos ao segmento do operariado, com diversos artigos modificados, sempre em prejuízo do trabalhador. E estamos vendo também, no processo do trabalho, vários pontos aqui, vimos lá nos princípios do direito processual do trabalho, e aqui a gente apresenta mais um. Esse aqui, eu estou apresentando dois. O primeiro, a indicação de valores. Essa indicação de valores, ela tem uma intenção muito clara de, primeiro, evitar chutar o valor. Aí eu até concordo, o advogado tem que ser zeloso e cuidadoso. Segundo, se ele perde essa ação, os honorários da parte contrária de sucumbência, que também veio com a reforma trabalhista, vai incidir sobre aquele pedido que ele perdeu. Então, ele às vezes vai pedir de A a Z e vai perder metade. Então, o objetivo aí foi claramente de evitar vários pedidos, acumulação objetiva de pedidos. A outra intenção, não entrar com a ação se não tiver certeza de vai ganhar. Por exemplo, essas ações aí de interpretação de norma coletiva, de planos de cargos e salário, esses direitos, às vezes, de interpretação legal, dessas grandes empresas multinacionais, por exemplo, de uma Petrobras, de uma prestadora de serviço, que tem muito, às vezes não é hora extra é pago. Não é adicional de salubridade, isso é pago. Às vezes é aquela ausência de uma projeção, de uma certa rubrica
numa parcela salarial que está muito dentro de uma questão de interpretação. E aí, essa reforma ela veio exatamente para impedir isso. O objetivo é esse, impedir essas ações. Evitar. Deixar o empregado temeroso de entrar e se perder. Gente, quantos clientes eu atendi no ano 2018? É que depois eu comecei... Logo em 2017 eu desenvolvi uma tese que eu uso nos meus processos, publiquei essa tese, de que se ele é beneficiário da justiça gratuita, não pode ser sucumbente num processo, né? Enfim, mas tem toda uma construção, não é simples assim. Mas eu atendi vários que eu mostrava assim, olha, a gente ainda não tem jurisprudência, essa ação sua, se a gente for pedir, é uma ação para mais de 500 mil reais, mas você tem um risco de perder. Seu risco de perder é muito grande. Mesmo porque é contra a Petrobras vai levar até o Supremo, até chegar lá, talvez já tenha até o TST, talvez já tenha até uma matéria já julgada sobre isso. Temos que ter cuidado. Todo cuidado é pouco. E aí, aquelas ações que antes eu fazia, não para arriscar, o direito existia, mas a interpretação que ia ser dado desse direito e que era muito duvidosa. E aí aí eu falei, não, doutora, se eu tiver que pagar 10%, 20% de honorário de 500 mil, eu não posso, eu não ganhei, mas eu também não estou tendo que pagar nada. Isso realmente desestimulou várias ações, tanto que eu botei isso num artigo que eu publiquei, no ano de 2018, os índices de ação trabalhista, em janeiro, fevereiro e março, caíram assim, 70%, 60%, 50%. Depois, com alguns julgamentos, algumas coisas, foi recuperando, mas nunca mais voltou a ser aquele número que existia antigamente. Ah, mas por que os conflitos acabaram? Não, os conflitos não acabaram. É que essas ações grandes, principalmente ações de interpretação de normas, de interpretação legislativa, elas são ações maiores, de salários maiores. Essas sim, os empregados passaram a ter receio de entrar com essa ação. E aí, voltando a esse ponto do artigo 841, ele faz parte desse conjunto de inibir o trabalhador de entrar com a ação. Porque diz assim, você entra com uma ação e vai desistir, você agora só vai desistir da ação se a parte contrária concordar. Só que aqui tem uma questão. A defesa, ela é em audiência. Mas, professor, agora é eletrônico. Mas o advogado não vai botar a defesa no prazo de 15 dias. Ele vai lançar a defesa dele um dia antes da audiência. Ele vai protocolar no processo um dia antes, 2 dias antes, uma semana antes. E quando ele o faz, ele deixa em segredo de justiça, em sigilo. Em segredo, em sigilo. Ele bota um sigilo, né? Segredo de justiça é outra coisa. Ele deixa em sigilo. Esse sigilo só vai ser retirado na hora da audiência. Entenderam? E na hora que tira esse sigilo, aí o autor vai estar diante da defesa, vai poder se manifestar. Então, isso na prática é assim. Mas a lei trouxe no parágrafo 1º do artigo 841 isso, oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. Então, gente, vamos supor, qual é a intenção? Uma ação dessa da Petrobras, né? Em que vai pedir o MRI. Eu atendi muito petroleiro assim, depois o Supremo foi lá e o TST começou a julgar improcedente. Então, vamos supor que eu entro com essa ação. Que o processo de João, daí, se ele ganhar 200 mil, eu tenho que botar um pedido, um valor, então eu vou botar 200 mil. O processo de José, 220, por causa do salário. E vou botar assim. Só que José, eu entrei agora. Lá na frente, ele já tem colegas que já entraram com essa ação, com outro advogado que já chegou no TST. E o TST está julgando essas ações todas contrárias. O Tribunal do Trabalho da Primeira Região está julgando a favor
e chega no TST, o TST diz que não tem repercussão geral, que tem isso, tem aquilo, julga contra. Ou vice-versa, chega o tribunal não concede esse direito. E aí, eu já dei entrada na ação e ele vai, quando chegar na hora da audiência, eu digo para ele assim, olha, a gente tem que ter muito cuidado, seu processo 220 mil é um pedido só e projeção. Se a gente perder essa ação, tem honorários. O tribunal não está concedendo esse direito. Aí ele pode dizer, doutor, eu quero desistir dessa ação, porque se eu perder 200 mil, 2 vezes 2, 4, 40 mil de honorários. E aí eu falei, excelência, pela ordem, nós estamos desistindo da ação. A parte contrária vai dizer assim, eu não concordo. Já apresentei defesa. Por que ele não concorda? Porque ou ele aposta no resultado positivo para ele, empresa, né, para ela, a empresa, e ele vai dizer assim, ele quer desistir porque ele sabe que vai perder. Se ele vai perder, eu tenho meus honorários, né? Então aqui faz um sentido com os honorários e faz um sentido com esse valor da causa. Entenderam como é que está tudo assim bem encadeado e alinhado exatamente para inibir o trabalhador de não ir para a justiça? Porque isso não é uma aventura jurídica, porque uma dos fundamentos, né, diz que a justiça do trabalho tem muita ação. Esses advogados pedem muita coisa, é advogado que pede coisa que o cliente não quer, que ele não tem direito, é uma fábrica de ação contra o empregador. Ok, tem advogados e advogados, tem empresas e tem empresas, né? Se tem direito, vamos pedir. Se não tem, porque, gente, existem ações milionárias aí, somente contra a empresa pública, contra a União, contra o Estado, contra o município. Né? Tem ações milionárias. Então, mas eu estou falando aqui da CLT. Então, aqui é para realmente dar uma trava no número de ação na Justiça do Trabalho. Por isso que a reforma trabalhista, ela é uma cartilha da Federação dos Bancos. O banco, pessoalmente, tinha muita ação. Agora já não tem tanto, não. E aí, a gente entra já nesse ponto aí, que é da gratuidade de justiça, porque tem esse problema do artigo 790, parágrafo 4º. Além da gratuidade de justiça, que ele vai, se for condenado, ele vai pagar, tem a questão do artigo 791A, que trouxe os honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho. Bom, os honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho, só para a gente dar um alerta, existe a súmula 219 e 329. Gente, prestem atenção, quem for fazer prova, for fazer concurso, quem vai fazer prova de OAB. A súmula 219 e 329, elas dizem o seguinte, os honorários advocatícios na Justiça do Trabalho só se for empregado assistido pelo seu sindicato de classe nos termos da Lei 5584/70. Nunca teve honorário de sucumbência na Justiça do Trabalho, desde 1943. A única hipótese é quando ele está assistido pelo sindicato de classe. Eu fui assessora de vários sindicatos, alguns deles por 15 anos, 10, 2. Então, isso aí eu sei de cor e salteado. Quando eu estava fazendo a ação com o sindicato, através do sindicato, que eu pedia, aí sim, eu ganhava os honorários de sucumbência. Sempre foi assim. Por que eu estou falando a palavra alerta? Essas súmulas não foram atualizadas, modificadas, alteradas de acordo com a Lei 13.467, Reforma Trabalhista. Se vocês jogarem lá, livro de súmula do Tribunal Superior do Trabalho, tá lá assim, última atualização, acho que janeiro de 2018, não, ou 2017, alguma coisa assim. Então, essa súmula tá lá, mas ela está em plena rota de colisão com o artigo 791-A, que diz que são devido honorário de sucumbência na Justiça do Trabalho. Tá? Então, qual é a complicação em blog que tem aí? Não pode fazer aventura jurídica. Vai entrar com ação trabalhista, tem que ter certeza. Nós, inclusive, mudamos no escritório alguns procedimentos. O cliente tem que trazer
as testemunhas, o nome de testemunha, a gente tem que ter certeza que ele vai ter testemunha, porque às vezes o cliente, a gente vai atender fulano, isso, a hora extra por fora, esse salário por fora, você tem testemunha? E tem um monte, tem uma porção, mais de 10, só que chega na hora, as testemunhas não vão, as testemunhas não querem ir. Chega na hora, ele não consegue testemunha. E aí, antes, não tinha problema, a gente não provava, não tinha problema não, eu nunca gostei. Porque o contrato para empregado é de êxito, você vai receber no final, então você não pode trabalhar para não receber. Quer dizer, não deve, não é bom, não é o que a gente quer, né? Que ninguém quer. Então, a gente sempre teve muito cuidado com isso, sempre investigamos se ele tinha como provar, se o direito dele era fácil de provar. Mas, aí, o que acontece? Agora, o cuidado tem que ser redobrado. A gente conversa, vê, pede para ele trazer o nome e endereço das testemunhas para poder a gente fazer a entrevista com ele. Não, eu consegui, conversei, falei, então tá bom. Então, vamos pedir suas horas extras que você tem, seus salários extra recibo. Por quê? Porque senão você vai pagar honorários, você não vai poder desistir na hora, eu preciso indicar valores. Mudou muito para o advogado trabalhista após a reforma da Lei 13.467. Mudou muito. E a gente não tem construção de jurisprudência, porque logo depois veio uma pandemia, né? Então a gente não está tendo construção de jurisprudência. Mas já temos algumas no sentido de que se ele está assistido, é beneficiário da justiça, ele não é condenado em custas, ele não é condenado em honorário de sucumbência, mas isso não é jurisprudência, porque a lei não diz isso, né, gente? Até aí tá tudo bem, né? Então a gente tem que ter preocupação com a gratuidade, tem que ter preocupação com os honorários, tem que ter preocupação com a indicação de valores e tem que ter preocupação de não desistir após a defesa. É muito incomum que o advogado poste a defesa 1 mês, 2 meses, 3 meses antes da audiência. Normalmente é na semana. Mas ainda que ele poste, fica aquela dúvida. Se estiver em sigilo, eu não tive acesso, então eu não tenho porquê. Bom, para finalizar esse aspecto aqui de petição inicial, vamos lembrar que o antigo antecipação de tutela antiga, né, do artigo 273, ela se transformou hoje nas tutelas de evidência ou tutela de urgência, prevista no artigo 294 e 300 do Código de Processo Civil, né? Ela já existia no artigo desde 2006, que já havia alterado o Código de Processo Civil de 1973, teve uma mini reforma, tiveram 2 reformas, aliás, e já veio trazendo essa antecipação de tutela para evitar as antigas ações cautelares. E aí, qual é a diferença? A diferença está no próprio artigo. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Tutela provisória, reintegração da gestante, liberação do fundo de garantia do seguro-desemprego. Tenho aqui a prova de que ele foi dispensado e a empresa não pagou nada. Tenho a prova aqui de que ela está grávida, está no 2º mês, 3º mês de gravidez. Então, eu quero uma tutela aí. Nesse caso, seria uma tutela de urgência para poder ela ser reintegrada, mas também de evidência porque está provado. Então, são conceitos ainda que a gente precisa clarear. Urgência ou evidência? A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, ou antes do processo, ou dentro já do processo em andamento. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano, ou o risco ao resultado útil do processo. É aquele famoso periculum in mora e fumus bonis iure, fumaça do bom direito e o perigo da demora, né? Então,
Na petição inicial, eu posso fazer um pedido lá no rol de pedidos, do pedido de tutela de urgência ou tutela de evidência plenamente cabível na CL, no processo de trabalho, porque o processo de trabalho não tem, a CLT não dispõe dessas medidas. Bom, eu acho que com isso a gente encerra a questão de petição inicial, né? Ficando aí esse resumo, né? Vamos chamar desses vídeos de resumo, porque não é um curso de petição inicial e nem de defesa e nem ação. Mas na semana que vem a gente vai ver audiência trabalhista, depois vamos ver provas e vamos encadeando aí os nossos resumos, ok, gente? Agora é com vocês!